Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver os capítulos 22 e 23 do livro de vocês, tá? Que vão falar sobre regência nominal e a regência da crase. No capítulo 22, vamos falar sobre regência nominal, tá? Que é bem parecido com o que nós vimos na aula passada, que foi sobre regência verbal. Porém, nós não vamos tratar de regências de verbos, e sim de nomes, tá? Então, ó. Alguns nomes substantivos, adjetivos e advérbios também podem apresentar, assim como alguns verbos, sentido incompleto e precisam de outros termos para atingirem a plena significação. Alguns desses nomes que demandam complementos também admitem mais de uma preposição para uni-los aos termos que os complementam. Essa relação entre termo regente e o termo regido é o que constitui o objeto de estudo da regência nominal. Exemplo: ele está apto a ou apto para desempenhar tais funções. Então, apto, né, é o termo regente, e a ou para, né, que são as preposições, é o termo regido, ok? Agora vamos ver alguns nomes mais comuns e as suas regências, tá? Termos regentes. Acessível, quando nós falamos, né, dessas palavras. Acessível, adequado, agradável, alheio, avesso, benéfico, equivalente, favorável, fiel, grato, habituado, idêntico, insensível, necessário, obediente e paralelo, tá? Nós utilizaremos sempre a preposição a. Então, acessível a ele, fiel a ele, obediente a ele, ok? Agora, quando o meu termo regente for a palavra acostumado, vai ser acostumado a ou acostumado com. Podemos usar essas duas preposições, tá? A ou com. Agora, afável, amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, furioso, intolerante, liberal, parecido. Sempre utilizaremos o termo regente, tá? Esses termos regentes com o termo regido, que é a preposição com. Então, afável com, liberal com, parecido com. Desrespeito, luta, manifestação, queixa. Utilizaremos a preposição contra, ok? Ávido, certo, cheio, contemporâneo, desejoso, digno, impossível, incapaz, junto, natural, orgulhoso, passível, possível, temeroso, preposição de. Entendido, erudito, exato, firme, forte, hábil, indeciso, lento, negligente, perito, único, preposição em. Acordo, convênio, tensão, união, preposição entre. Ansioso, bom, disposição, essencial, impróprio, inútil, pronto, próprio, preposição para. Amor, intolerante, para com, tá? Preposição para com. Ansioso, devoção, luto, irresponsável, preposição por. E dúvida, imposto, influência e opinião, preposição sobre, ok? Agora, passando para o capítulo 23, nós veremos a regência da crase. Primeiro, nós precisamos entender que crase é um fenômeno, tá? É um fenômeno resultante da união do A mais um A. Então, A mais A igual a crase. Professora, mas qual que é A mais A igual a crase? Não. Tá? Vamos lá. A pode ter 3 significados na língua portuguesa. O A pode ser um pronome, tá? Que é quando ele vai substituir um nome, um substantivo, ou um
outro pronome, que vai significar ela ou aquela. Então, vai ser um substantivo referente a ela ou aquela, ou esses dois pronomes, ela ou aquela. Então, por exemplo, eu vi Gabriela ontem. Gabriela eu posso trocar por ela, ok? Ela eu vou trocar por a. Então, eu a vi ontem, certo? A aí, pronome, porque a, quem é a? Gabriela, ok? O meu a também pode ser artigo, que vai ser quando ele estiver antecedendo um substantivo feminino, tá? Então, essa é a apresentação de que lhe falei. Essa é a apresentação. Apresentação, meu substantivo feminino, a, meu artigo antecedente. Então, pronome, artigo. E, por último, o meu a pode ser preposição, que é quando vai estabelecer relação entre dois termos. Um termo regente e um termo regido. A preposição, ela é responsável por unir termos, tá? Então, aí, ó, ela se dedica a essa profissão como ninguém. Quem se dedica a alguma coisa. Então, a preposição, ok? Então, meu a pode ser pronome, artigo e preposição. Pronome quando substitui um nome, artigo quando antecede um nome e preposição quando une dois termos, ok? Dentro disso, nós chegaremos à crase. A crase vai acontecer quando eu tiver, primeiramente, nesta ordem, preposição, tá? Mais artigo ou pronome. Primeiro vai vir preposição, mais artigo, mais pronome. Eu não posso ter crase com artigo e pronome, tá? Eu só posso ter crase com preposição e artigo ou com preposição e Opa, ficou feio isso. Preposição e pronome, tá? Então, vai. A crase vai ser um fenômeno fonético. Por que fonético? Porque ela vai resultar, tá? Um único som. Quando eu digo a, é a mesma coisa que eu disser a, tá? O som do a mais o a faz a, ok? E a crase, ela vai ser identificada através do acento indicador de crase, que é o acento que nós chamamos de acento grave, que é igual ao acento agudo, né? Só que do lado ao contrário, ok? Se eu disser assim, água, água, tá? Eu tenho aqui o acento agudo. O acento grave vai ser o mesmo acento agudo, porém virado ao contrário, ok? Acento agudo, acento grave. Beleza. Então, olha. Ela dedicou-se à preparação dos recursos de apoio da apresentação. Ela dedicou-se a. Quem dedica-se, dedica-se a algo. Beleza, então tenho aí a preposição. Então, ó, a preposição, para haver crase, eu preciso de um a artigo ou um a pronome, né? Então, ó, ela dedicou-se a preparação. Eu preciso repetir, perdão. Eu preciso repetir esse a. Dedicou-se a preparação? Não, dedicou-se, faço um azinho, a preparação. Então, eu uno esses dois as, tá? Preposição mais artigo aqui nessa situação. Eu uno os dois e emprego o acento grave para indicar que ali houve crase, ok? Que eu uni dois fonemas iguais, tá? Que eu coloquei preposição mais artigo ou preposição mais pronome e fiz crase, ok? Note que a crase pode ocorrer em casos de regência nominal ou verbal. Aí, quando eu disse, ela dedicou-se à preparação dos recursos, eu tenho regência verbal.
tá? Porque eu venho de um verbo. Agora, ela demonstrou enorme dedicação à preparação dos recursos. Dedicação. É um nome, não é um verbo, tá? Então, aí eu tenho regência nominal, ok? É importante perceber que, se o verbo ou nome não reger um complemento que exija preposição, a crase não ocorre. Foi o que eu estava dizendo anteriormente. Eu não posso ter preposição, crase com artigo e pronome, tá? Sem preposição. Eu só posso ter preposição, artigo, preposição, pronome, tá? Agora, nós temos alguns casos em que não ocorre a crase, alguns casos em que a crase é obrigatória e alguns casos em que ela é facultativa, ou seja, ela é opcional. Posso ou não usar crase. Então, ó, nos casos que ela não ocorre são: antes de palavras masculinas. Então, ó, esta carta foi escrita a lápis. Lápis é o lápis, é masculino, tá? A crase só vai acontecer antes de palavras femininas, ok? Então, aí, a lápis, preposição, tá? E lápis. Ah, professora, mas quando eu ficar na dúvida, você vai colocar a palavra masculina ali. Você vai saber se a palavra é masculina ou feminina. Então, coloca o artigo na frente da palavra ali. Artigo masculino, o, artigo feminino, a. Cabe o artigo feminino ali? A lápis. A lápis? Não, fiz a, o lápis. Ok? Então, aí não tem preposição, não tem crase. Antes de verbos, ele passou a falar sobre o passado. Antes de palavras no plural, sem que haja o pronome, o artigo feminino a. Então, ó, ele raramente vai a festas. Antes do artigo feminino uma, assistir a uma apresentação incrível. Por quê? Porque se eu tenho o artigo uma, eu não tenho o artigo a, tá? Antes de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento. Disse a ela que não compareceria. Até porque ela já é um pronome, tá? Então, eu não tenho outro pronome a ela, tá? Antes de pronomes demonstrativos, com exceção de as, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Indefinidos, com exceção de a qual, as quais ou interrogativos. Você se refere a isso? Isso atende a quantas pessoas? Por que eu usei as exceções ali? A, aquele, aquela, a qual e a quais? Porque quando eu tiver, tá? Quando eu tiver preposição mais aquilo, eu vou unir, tá? E vai ficar aquilo. Eu vou colocar o acento grave no aquilo, mostrando que eu uni a preposição a esse pronome. Da mesma forma com aquilo, aquele, aquela, a, as e a qual, a quais. As quais, tá? Mas isso a gente vai ver no obrigatório. Antes de nomes de lugares que repelem o artigo a, então vamos a Paris no próximo mês. Antes de numerais cardinais, fui a 5 apresentações este mês. Antes de palavras de sentido genérico, ela tem direito à licença. Ele voltou a casa. E entre palavras repetidas, foi um sucesso de ponta a ponta, dia a dia, mês a mês, ano a ano, ok? Esses foram os casos em que a crase não pode ocorrer. Agora, nos casos em que ela é obrigatória, são, como eu disse anteriormente, tá? Na junção de aquele, aquela, aquilo, as quais, a qual, com a preposição a na frente, utilizando ali o acento grave. Tá? Isso é obrigatório. Então, fica, refiro-me àquela moça.
Não a aquela moça, aquela moça, tá? Ao especificar horas, então, ó, as apresentações ocorrerão das 19 às 21 horas, ok? Antes de nomes masculinos em que as palavras moda ou maneira sejam subentendidas. Começou a cantar a Roberto Carlos, a maneira Roberto Carlos, a moda Roberto Carlos, tá? Da forma, da maneira que Roberto Carlos canta. Antes de locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Então, antes de locução, nós colocaremos crase. Compostas por substantivo feminino. Então, ó, saiu às pressas. À medida que os convidados chegavam, ela se emocionava. Agora, os casos em que a crase será opcional ou facultativa. Antes de pronomes possessivos acompanhados por substantivo feminino expresso. Então, exemplo, assistirei à sua apresentação ou assistirei à sua apresentação. Eu posso ou não utilizar crase nessa situação. E outro, antes de nomes próprios femininos. Então, ó, entregue essa carta a Cristina. Ou entregue essa carta a Cristina. Com ou sem crase, ok? Porque eu posso ou não utilizar o artigo feminino nessas situações, tá? Eu posso utilizar tanto só a preposição quanto a preposição mais o artigo feminino, ok? Então é isso. Um beijo e tchau!